Estamos de volta com mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do crescimento logístico. Na última aula nós vimos um pouco sobre crescimento exponencial, iniciamos o assunto sobre crescimento logístico e hoje nós vamos encerrar esse assunto com um pequeno exemplo, tá, em que a gente pode aplicar esse tipo de conhecimento. Bom, nas primeiras aulas, nós vimos então que um modelo básico de crescimento populacional é aquele em que o número de indivíduos cresce com o tempo indefinidamente. Para esse modelo, nós vimos que nós chamamos de crescimento exponencial. E nós podemos obter os valores de cada intervalo calculando por essa taxa aqui, ó. Δn é igual ao R, que é a taxa de crescimento instantânea, vezes o número de indivíduos na população naquele momento. Certo? Bom, entretanto, o ambiente ele se mostra resistente a um número infinito de indivíduos sendo acrescentados a cada intervalo de tempo. E para isso nós temos o chamado modelo de crescimento logístico, que é dado por essa fórmula. É a mesma fórmula anterior, entretanto nós temos aqui um freio biológico, que ele em outras palavras, ele seria mais ou menos assim: qual o espaço que eu ainda tenho disponível para que novos indivíduos ocupem esse ambiente, esse local. Então, nós temos que adicionar esse freio biológico no crescimento logístico, e a curva resultante é uma curva em que ela chega a um certo limite. A partir desse limite, a população deixa de crescer e passa a ficar estável. O crescimento, ou seja, o número de indivíduos na população, ele passa a ficar estável ou então oscilando em valores um pouco maiores, um pouco menores do que essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada nós vamos chamar de capacidade de suporte. Por isso que tem aqui, é onde o ambiente fala, olha, chega de indivíduos, daqui não passa mais. Então o modelo de crescimento logístico ele é dado pela equação que é a mesma equação para o crescimento exponencial, com essa restrição imposta pelo ambiente. Então nós vamos chamar esse K aqui de capacidade de suporte. Em outras palavras, a capacidade de suporte nós podemos definir como uma densidade máxima suportada, por isso que tem esse nome suporte, pelo ambiente, e ela é dada em número de indivíduos. Então, se eu falar que o K é igual a 50, significa que aquele ambiente determinado suporta no máximo 50 indivíduos daquela espécie definida no exemplo. Exemplo, se o K é igual a 100, ou seja, se o ambiente suporta 100 indivíduos e N é igual a 95, ou seja, nós já temos 95 indivíduos nesse ambiente, é óbvio que o ambiente vai suportar apenas mais 5 novos indivíduos. Então, a taxa de crescimento, ΔN naquela fórmula, vai depender da densidade da população. Então, considerando aqui aquela fórmulazinha ΔN igual a Rn vezes 1 menos N sobre K. Então, a gente precisa calcular esse valor sempre vai ficar no número entre 0 e 1. Tá? Quanto mais próximo de 0, menos essa população vai crescer, sinal de que o ambiente já tem muito espaço ocupado. Quanto mais próximo de 1, significa que mais vazio, mais indivíduos esse ambiente pode receber. Tá, ok? Bom, uma aplicação disso, por exemplo, é na pesca, é no extrativismo sustentável. Aqui a gente tem um exemplo, um lago. Se a gente adotar a fórmula do crescimento logístico, é fácil, de certa forma, a gente imaginar que nós poderíamos pescar uma quantidade de peixes fixa todo ano e, sem, no entanto, afetar o crescimento populacional de peixes nesse lago para as próximas pescas. Como que isso pode ser feito? Bom, então nessa tabela aqui, eu preparei alguns números para vocês. Imaginem que numa população a taxa de crescimento vai ter um valor ótimo em relação à capacidade de suporte, o que a gente espera segundo essa equação. Então vamos imaginar uma situação onde o K é igual a 100. Suponhamos que aquele lago tem uma capacidade de suporte de 100 peixes, então acima desse valor o lago não suporta. Então a capacidade do lago é de 100 peixes.
Se nós começarmos, imaginarmos uma população que tem uma taxa de crescimento instantâneo, um Rzinho de 1, significa que a cada intervalo de tempo um peixe gera um outro peixe, né? E a gente começar com uma população pequena, por exemplo, de 5 indivíduos, nós vamos ter que essa parte da equação significa 1 menos 5 dividido por 100, que é a capacidade do lago, ou seja, nós temos ainda 95% de espaço a ser ocupado. Obviamente, a taxa de crescimento vai ser alta, ou seja, quase 5 novos peixes acrescentados numa população de 5 peixes. Então, no próximo intervalo de tempo, nós teremos o somatório desses dois valores. Se a gente fizer isso para várias densidades, então eu coloquei aqui 25, 50, 75, 95, até 100 peixes no lago, quando a população tiver em 100 peixes, mantendo-se os valores de K e R iguais, nós vamos ver que a população não cresce mais. Obviamente, 100 peixes é a taxa máxima permitida. Se nós aumentarmos esses valores aqui, nós vamos ver que nós vamos começar a ter valores de crescimento negativo, ou seja, a população vai perder indivíduos a cada intervalo de tempo. O interessante dessa tabela é se nós separarmos aqui, independente do valor de K e do valor de R, quando a população atinge 50% da capacidade de suporte, ela vai apresentar a sua taxa máxima de reposição de indivíduos por intervalo de tempo. Então, com populações pequenas nós temos 4,75, populações um pouco maiores 18,75, e nós vamos ver que se a capacidade de suporte for 100, então 50 peixes seria o ideal para nós mantermos nesse lago, para que a reposição de peixes a cada intervalo de tempo fosse a máxima possível. Tá? Então, é daqui que se baseia as cotas de pesca. Né? Então, aqui um gráfico para ficar mais ilustrativo. Né? Quantos indivíduos podemos retirar de uma população de forma sustentável? Bastando a gente saber qual que é a capacidade de suporte do ambiente, nós podemos retirar metade dos indivíduos que represente a capacidade de suporte, que nós vamos ter o ΔN, ou seja, a reposição do número de indivíduos máxima para essa população. Tá, ok? Bom, como é que a gente sabe o valor de K na prática? Bom, o valor da capacidade de suporte na prática é muito complicado. Uma forma mais simples da gente fazer isso é por meio da gente tirar médias ao longo de alguns anos de pesca. Por exemplo, numa região pesqueira, nós temos que ao longo do tempo, nós temos informações sobre quanto que foi retirado de peixes nessa região. Né? O ideal é a gente ter, então, estabelecer como capacidade de suporte um valor médio, porque a gente sabe que tem anos bons para pesca e anos ruins. Né? Temos eventos como El Niño, como secas severas, temperatura da água muito variável em algumas regiões. Então, um valor médio ao longo de um intervalo de tempo já seria suficiente para a gente estabelecer com uma certa confiabilidade um valor para a capacidade de suporte. Então, como exemplo, suponhamos que em 2010 uma determinada região conseguiu capturar 8.000 peixes, ou 8.000 quilos de peixe, 8.000 toneladas de peixe. Em 2011 caiu metade, 4.000. Em 2012 caiu um pouco mais. Em 2013 coletou-se 5.000. Fazendo a média desses valores, nós vamos ter então 5.000 peixes foram retirados nesses 4 anos. Essa aqui seria a nossa capacidade de suporte. Logo, para essa região pesqueira, nós poderíamos retirar em torno de 2.500 peixes ou 2.500 toneladas de peixe, dependendo do valor que a gente estiver considerando, que seria basicamente 50% da capacidade de suporte dessa região pesqueira. Se nós fizermos isso, em 2014 nós podemos pegar essa cota, em 2015 nós podemos retirar novamente e assim por diante. Tá? Sempre mantendo 2.500 peixes no lago. Tá, ok? Bom, sendo assim, a população terá uma recuperação máxima quando o N for mantido sempre a metade da capacidade de suporte. Tá, ok? Com isso, no próximo ano, a população vai conseguir restabelecer o máximo de indivíduos possível e na próxima coleta nós também mantemos esse lago com 50% da sua capacidade de suporte. Se todo ano for feito isso, a pesca acaba
sendo sustentável. Tá ok, pessoal? Só lembrando, o valor de K ele pode ser variável, ou seja, dependendo do ambiente, ecossistemas terrestres, por exemplo, o valor de K para um período chuvoso ele é bem maior do que um período seco. Obviamente, nós vamos ter mais recursos no período chuvoso. O valor de R também deve ser considerado como sendo constante. Se o valor da taxa intrínseca de crescimento for variável, então nós temos que considerar esse fato também. Tá ok? E quanto maior o intervalo de tempo usado para calcular o K, melhor. Ou seja, intervalo de tempo de 10 anos, 20 anos, 30 anos seria melhor, porque aí a gente vai poder ter uma ideia dos anos ruins e dos anos bons para a estimativa pesqueira ou extrativista, dependendo do organismo que a gente estiver considerando. Beleza, pessoal? Então, mais uma videoaula aí para vocês. Espero que tenham gostado. Abraço.